Olá, meu nome é João Guilherme e bem-vindos ao meu canal. E hoje então eu vou estar tratando de um dos diálogos que contém nesse livro aqui do Platão, que vai ser o Eutífron, ou sobre a piedade, que vai ser um diálogo que vai vir antes do discurso de defesa do Sócrates, quando ele descobre que ele está sendo acusado pelo Mileto e por mais alguns. Então o Eutífron e o Sócrates, que vão ser os personagens desse diálogo, eles se encontram então perto do Liceu, e lá o que era diferente, no começo do diálogo o Eutífron então fala para o Sócrates o que o Sócrates estava fazendo ali perto do Liceu, que não era de costume ele está por ali, né, andando por ali. E daí o Sócrates revela que está ali justamente para ver sobre o próprio julgamento dele, sobre o que ele está sendo acusado, né? E daí a gente descobre que o Sócrates, então, ele está sendo acusado por um tal de Mileto e por outros, com as denúncias de que ele estaria introduzindo novos deuses ou negando os próprios deuses ali da Grécia, de Atenas. E também, outra acusação seria corromper os jovens, fazer os jovens a se questionarem sobre os próprios deuses deles. E se... não só os próprios deuses, mas tudo. E não mais levar em consideração o que é pré-estabelecido ali dentro da sociedade ateniense, que seria o senso comum, né? Ele incentivava então aos jovens a se questionarem sobre tudo. E não a simplesmente aceitar as coisas porque elas são dessa determinada forma. O tema então desse primeiro diálogo seria então definir o que seria piedade, ou quais são as características da piedade na sua definição mais pura, para que, definindo então o que seria piedade, pudesse enxergar a piedade em qualquer outra situação, para não haver mais conflito entre definições do que seria piedade. Então a definição de piedade meio que teria um aspecto meio que transcendente à própria linguagem. Os diálogos, então, dessa parte que são meio que socráticas, né, que fazem muito mais referências ao Sócrates como ele era, tem uma característica que os diálogos são aporéticos, ou seja, eles não possuem conclusões. Então, lendo esse diálogo aqui do Eutífron, a gente não chegaria então a uma definição a gente não chegaria a uma definição por si só, porque o Sócrates era meio chato, muito chato com definições, e ele queria tanto chegar a uma verdade absoluta que ele fazia com que a pessoa desistisse no meio do caminho a buscar uma definição, porque simplesmente o Sócrates não ficava satisfeito com absolutamente nada do que o interrogado concluía. Não que isso seja ruim, porque uma das características então do Sócrates seria fazer o interrogado perceber o quão ignorante era ele sobre o que ele dizia saber, né? Sobre o conhecimento que ele dizia que ele transmitia, né? Para daí, depois que ele soubesse que ele era ignorante, então meio que ele discorrer e buscar a verdade absoluta. Mas como isso era meio que chato e as pessoas meio que não querem deixar de mão a sua própria autoridade, né? Seu próprio poder de entendimento sobre as coisas. Bom, aqui também a gente descobre o porquê o Eutífron então está no Liceu também, porque ele justamente, em vez dele estar sofrendo uma acusação, ele está acusando. Então a acusação que ele está fazendo é contra o pai dele. O pai dele, então, ele prendeu um trabalhador da casa dele. Esse trabalhador, ele meio que bebeu muito, se invocou e matou um dos escravos da família dele.
e o pai dele prendeu esse trabalhador e jogou ele num canto e deixou ele lá. E enquanto isso ele foi tentar então buscar para saber o que fazer com esse cara, com esse trabalhador, vindo para a cidade. Só que quando ele voltou, ou quando não deu tempo dele saber, ou de ele buscar a justiça, o que deveria ser feito, e esse cara acabou morrendo. Então o Euthyphron vem acusar o pai dele de cometer essa atrocidade. Então o Sócrates, então, ele percebe que o Euthyphron meio que tem uma sabedoria, ou ele se diz ter uma sabedoria sobre o que é piedade, né? E justamente por essa acusação, porque para você ter coragem para fazer esse tipo de acusação é porque você deveria ter um entendimento muito bom sobre o que seria piedade. O Sócrates então identifica que o Euthyphron meio que deveria ter essa noção, e ele pede pro Euthyphron que ele meio que seja o discípulo do Euthyphron referente a esse conhecimento, para que o próprio Sócrates entenda melhor o que seria piedade, para isso ajudar ele no próprio caso dele, né? Basicamente, nas definições que o Euthyphron dá sobre o que seria piedade, são todas meio que referentes aos deuses. Ou seja, seria piedoso você agir de maneira a agradar os deuses. Sócrates meio que identifica uma falha nisso, porque meio que o entendimento sobre o que os deuses faziam necessariamente davam meio que contradições sobre o modo de agir de tais deuses, porque existiam vários deuses e meio que eles brigavam entre si sobre definições. Então não seria meio que absoluto a definição de piedade só por parte da referência aos deuses, né? E o Euthyphron entra em contradição então a partir de todas as definições que ele dá. E ele não consegue discorrer no final do livro. Além disso, o Sócrates então ele meio que o Sócrates não dá nenhuma definição, mas ele meio que dá um pontapé para identificar então a real definição, a pureza, a real definição pura de piedade, não sendo referente aos deuses por si só, mas sendo uma ideia quase que transcendente à própria natureza dos deuses. Ou seja, existiria meio que a ideia e os deuses olhariam para essa ideia e agiriam de tal forma. O problema em si é que os deuses interpretariam as ideias de maneira meio que contraditórias entre si. Ou seja, cada deus possuiria uma definição de piedade. O que o Sócrates meio que condena, porque ele acha que deveria de existir uma só definição, e essa definição seria absoluta, seria a verdadeira. Bom, o interessante de se notar aqui é a maneira com que o Sócrates conduz então o diálogo. Ou seja, ele nunca meio que... Ele parte também de ironia, em que ele vai ironizar a sabedoria do Euthyphron, mas tem um sentido por trás disso. Ele não faria isso só para zombar da sabedoria do Euthyphron. Ele está fazendo isso justamente para que o Euthyphron tome coragem e busque a definição absoluta que tanto Sócrates quer. Bom, no final do diálogo a gente descobre que meio que não tem a definição correta. Essa definição é transcendente e por isso meio que é difícil de defini-las. Pelo menos para eles naquele momento. O que eu tirei meio que do que seria o Sócrates, então? O Sócrates seria um cara exatamente muito chato. Se eu não me engano, existe uma
uma definição meio que para os atenienses de quem seria o Sócrates, né? Sócrates seria a mosca de Atenas. Ele seria muito chato referente às definições, referente ao conhecimento, né? Ele nunca estava satisfeito com as definições dadas, né? Isso é foda. Isso meio que vai dar margem para a tentativa então do Platão de estruturar um método para se chegar nessa verdade que o Sócrates tanto quer. O Sócrates não consegue, então vai ser deixado para o seu discípulo. E esses diálogos aqui, então, eles são mais perto do Sócrates original, justamente porque eles não possuem, então, definições e tem meio que uma característica de embate, então, do Sócrates com os sofistas, né? Com os sábios, que diziam sábios, mas que, na verdade, Sócrates provava meio que eles não eram. E é basicamente isso, esse diálogo. Ele é bem curtinho, ele tem 30 páginas. Eu não gosto muito dessa tradução, justamente porque ela é muito moderninha e eu não curto tanto assim essa modernidade. E ela não é padronizada não é uma edição para você estudar, mas é uma edição para você introduzir. Eu recomendo ainda, que é uma linguagem fácil e simples, e esse livro é bem baratinho. Para você que quer começar a ler os textos do Platão, é bom começar por aqui, justamente porque vai ter a Apologia de Sócrates, ela é muito boa. Eu vou fazer um vídeo depois sobre ela, e é basicamente isso. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Falou!